Boa noite. Tudo bem aí, gente? E aí? Passaram a régua aí em 2022 já? E como foi isso? Fizeram o balanço já? Gente, é curioso chegar nesse momento aqui porque tem gente que cria uma expectativa muito grande na virada de ano, né? Tem gente que acha que é um negócio meio místico isso. Que quando dá meia-noite ali, parece que as coisas vão acontecer assim, meio que sobrenaturalmente, de maneira automática, pensamento positivo e tudo mais. As dívidas que você tinha no ano passado não vão para o outro ano, e elas vão, hein? Vai chegar semana que vem lá. Várias, até novas, né? Enfim, se você não cuidou da sua saúde, não é a virada do relógio para o outro ano que toda a gordura que você consumiu naquela noite vai simplesmente... ou algo do tipo, né? Então não tem nada de místico, gente. Claro que é sempre bom a gente ter um momento, né? Nós é que convencionamos isso, né? Nós, seres humanos, essa questão de contar as datas, os dias e tal. E poder fazer esse planejamento, dar uma olhada para o que foi feito e avaliar, e como eu falei, né, passar a régua, fazer um balanço. Mas, gente, aquilo que você plantou em 2022, você vai colher. Certo? E eu vou dizer para você, espero que você tenha plantado muita coisa boa em todas as áreas, para que a colheita seja produtiva. Mas, infelizmente, se você também plantou coisas ruins, não cuidou de algumas áreas, você vai ter que lidar com isso de maneira responsável nesse ano. Ô, pastor, mas começar a mensagem assim já, né? A gente tem esse costume aqui, claro, nossa intenção é sempre ser bíblico, e a Bíblia é muito realista, né, irmão? Claro que Deus ele faz coisas sobrenaturais. Você pode orar a Deus para que Ele faça algo impossível. Isso é legítimo. O que você não pode é colocar na conta dele, né, as suas inconsequências, as suas irresponsabilidades e projetar algo que Ele nunca validou na palavra dele como garantido para o próximo ano. E uma das coisas que nós queremos trabalhar já nesse ano, e começando hoje, dia 1, essa nova série, é ajudar você a raciocinar, você a pensar sobre o quanto dessas coisas que nós temos que lidar, de pesos, para o próximo ano ou para uma nova etapa, uma jornada, quanto dessas cargas nós é que construímos. Se você colocar aí o desenho aí da nova série, esses nós aqui, somos nós quem damos. Muitos deles, da nossa vida. Não é verdade? Quando nós olhamos para o retrato da nossa vida, seja ele 2022 ou lá para trás, e chegamos agora em 2023 e olhamos e vemos algo parecido com isso, ali 2026 vai ser difícil, hein? Como é que eu vou desatar esse nó? E aí a gente coloca na conta de Deus, Senhor, desata esse nó para mim. Aí ele fala, mas foi você que comeu tudo ontem à noite. Mas foi você que constituiu essa dívida durante o ano inteiro. Né? Claro que Deus está na jogada. Ele não está alheio. Mas nós queremos com essa série ajudar você a raciocinar biblicamente, de maneira sensata, coerente. Porque, de novo, nós aqui temos esse costume de não projetar para você ou trazer mensagens simplesmente aquela do tipo que causa emoção, que sensibiliza, que faz chorar ou faz rir, e você sai sem conteúdo, sem nada na mão. Então, talvez a gente não vai rir tanto, não vai chorar tanto, né, como alguns esperam, mas eu gostaria muito que você entendesse qual é o seu papel nesse sentido da sua vida, o quanto você tem complicado a sua vida e o quanto Deus tem mostrado para você e proposto na palavra, você enxergar por meio do Espírito Santo que é possível descomplicar.
Eu não sei como você chegou aqui hoje. Talvez seus nós estão maiores do que esses. Mas vamos olhar para a palavra. Vamos deixar Deus nos ajudar. Porque Deus não vai fazer por você. Entende? Ele vai fazer em você. E aí você, com o Espírito Santo de Deus habitando e atuando na sua vida, você vai entender os caminhos para descomplicar. Isso é saudável. Porque isso mostra maturidade. É isso que Deus quer de nós. Deus não quer passes de mágica. Descomplique sua vida. Pum! 7 passos, não sei o quê. Não, não. É uma vida, gente. É uma vida. Tá? Então vamos tentar olhar para a Escritura. E tem um texto que Jesus, fantástico, muito conhecido. E hoje nós vamos propor, dentro do subtema aqui, desse tema maior, a ideia de buscar primeiro o reino. Buscar primeiro o reino. Então, esse texto é bem conhecido. Quando a gente fala em buscar o reino, a gente pensa nesse texto, né? Jesus falou isso. E Jesus está nesse texto aqui, nesse contexto, dando uma chamada nos seus discípulos. Jesus está aqui, trocando uma ideia, vamos dizer assim, papo cabeça, né? Como a gente diz. Em outras palavras, gente, pensa um pouco, raciocina, usa a cabeça. Vocês estão fazendo coisas que só está trazendo mal para vocês. E eu quero ajudar vocês a pensar. Eu não vou aqui estender a mão e as coisas vão mudar, não. Não vou fazer isso, eu poderia fazer. Mas eu quero que vocês pensem, eu vou ajudar vocês a pensar como descomplicar a vida de vocês. Eu quero fazer uma proposta de uma vida simples. E uma vida de sucesso na perspectiva de Deus. Então eu vou projetar aqui, você pode ler na sua versão também. Claro que o contexto é bem maior e eu separei esses versículos. Jesus está dizendo assim: não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos? Ou que beberemos? Ou com o que nos vestiremos? Você vê que Jesus ele já começa falando do básico do básico. Ele vai exortar a galera em cima do que é básico. Nós estamos muito distantes disso. Eu quero depois olhar com vocês. Faz um exercício aí, né? Não fiquem inquietos ou não andeis ansiosos, não é essa a ideia? Se tem gente andando ansioso pelo que é básico, e nós? Como nós chegamos aqui? As nossas ansiedades, elas são por coisas básicas, como por exemplo, bebida, comida e vestes? Muito, mas muito mais que isso, né? Infelizmente. Todas essas coisas, o básico aí, só pensando no básico, né? Os gentios procuram. Gentios aqui é sinônimo de quem não é cristão, tá bom? Todo aquele que não tem Jesus como Senhor da sua vida. Porque então, todas essas coisas os gentios é que procuram. De certo, o vosso Pai Celestial sabe bem, ou bem sabe, que necessitais de todas estas coisas. O básico do básico. Mas, ou então, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. E falar de dia de amanhã num tempo de virada de ano é bem propício, né? Como foi a última semana? Você pensando, segunda-feira, né? Domingo será ano novo. Segunda-feira volto para aquela rotina. Ou não, mas enfim, ano novo. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Basta cada dia o seu mal. Já que o assunto aqui e a proposta aqui
para descomplicar, uma maneira de descomplicar é buscar o reino, então vamos olhar um pouquinho sobre o que nós entendemos com esse conceito de reino aqui, tá? E eu quero pegar aqui um grande teólogo, o senhor Led aí, e ele vai falar um pouquinho sobre essa questão do reino. Vamos passear um pouco em alguns textos para talvez esclarecer ou talvez para você aí trazer uma noção primária aí do que nós entendemos por reino de Deus, tá? Primeiro aspecto aí é que vocês vão perceber essas dimensões aí, elas lidando uma com a outra, né? Invadindo uma a outra, o já e o ainda não, né? Essa dimensão talvez do que é físico e do que é espiritual dentro do conceito de reino. Ele é, então, uma realidade atual. Se você olhar lá no capítulo 12 de Mateus, nós já estamos em Mateus, vamos lá, vamos passear lá, Mateus 12, 28. Só para entender que o reino, né? Jesus, quando falou do reino também, ele trouxe essa ideia de que o reino é uma realidade atual, já o era nos seus tempos, nos seus dias, porque ele vai dizer exatamente isso. Se eu, porém, expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado quem? O reino de Deus sobre ou entre vós. Então Jesus, com a chegada dele na terra e operando os milagres que ele operou nesse contexto aqui, expulsando demônios, ele vai dizer, se eu estou fazendo isso em nome de Deus, pelo Espírito de Deus, então é sinal do quê? De que o reino de Deus chegou entre vocês. Por outro lado, o apóstolo Paulo fala deste reino como uma bênção ainda futura, projetando isso também lá na frente. Lá em 1 Coríntios, Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15 e o versículo 50. O que ele vai dizer lá? Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar, ou não poderão herdar, o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Então Paulo está falando de uma realidade do reino futuro. Ele é uma bênção redentora. Vamos olhar esse texto também de Romanos, só para vocês entenderem o conceito de reino na Bíblia. Claro, isso muito superficialmente. Nós vamos ter uma matéria na escola bíblica esse ano, exatamente para explorar e falar sobre o reino de Deus. Tá? E nós vamos anunciar isso no tempo devido, mas só para vocês saberem, nós vamos trabalhar um pouco mais profundamente, e ainda assim, né, não totalmente, o conceito de reino nas Escrituras, reino de Deus. Romanos capítulo 14 e o verso é o 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Então é um reino que traz uma realidade aqui, uma bênção espiritual, uma bênção redentora. Ele não é coisa física, comida nem bebida, tá bom? Então ele é algo que está nesse âmbito redentivo, espiritual. Muito bem, continuando ali. Mas esse reino, ele só pode ser experimentado, essa realidade redentora, é óbvio, só pode ser experimentada por quem? Por quem já foi redimido, por quem já passou pelo novo nascimento, porque já entregou sua vida para Jesus. O pagão, o incrédulo, não vai entender e nem vai obter o reino de Deus, porque ele não pertence a Deus. Ele pode ser uma criatura de Deus, mas ainda não se tornou um filho de Deus. E só se torna filho aqueles que creem, aqueles que são redimidos pelo sangue de Jesus. Então o reino, ele passa a ser, nesse caso, apenas uma experiência daquele que nasceu de novo. Olha lá João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3. A isto respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus está falando de algo que é real, espiritual, presente, mas que também é experimentado futuramente. O reino de Deus, que está entre nós, na figura, na pessoa do Cristo. O reino, como eu falei, as coisas se confundem nessas dimensões, né? A dimensão do reino de direito,
que Jesus já é Senhor e reina para todo sempre, mas que ainda não é de fato. Por isso nós confundimos um pouco a cabeça com esses textos. Fala, mas o reino chegou ou não chegou? Sim e não. De direito sempre existiu. Na vinda de Jesus, esse reino chegou entre nós, na pessoa do rei. Mas Jesus ainda não reina de fato. Jesus ainda não está sentado no trono de fato. Ele já o é Senhor por direito. Mas esse reino ainda não foi consumado de fato. E também é um reino espiritual, que acontece e acontecerá não apenas na terra, mas principalmente e fundamentalmente no coração de todo aquele que crê. É mais do que um reino físico, é um reino espiritual, de um governo de soberania em relação ao direito da vida que a pessoa entrega para Jesus, para debaixo do seu governo. Muito bem. Então, esse reino, ele tem a ver com o novo nascimento, mas ele também, como eu falei, ele vai ser consumado e vai ter a ver com o governo de todas as nações de maneira física no final dos tempos. Se você for lá em Apocalipse 11:15, nós vamos ver essa realidade aí, prometida lá também e relacionada ao reino de Deus. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve nos céus grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor. O reino do mundo se tornou do nosso Senhor. E aí, de fato, isso vai acontecer. A Bíblia diz que um dia todo povo, língua e nação se dobrará, todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Tá bom? Então, essa é a ideia do reino também das nações. Nós não vamos ficar entrando em todos os versículos, mas só para vocês entenderem esse conceito maior, ele é um domínio no qual os homens entram agora, mas que também entrarão amanhã. Você vê o já e o ainda não. O espiritual e o físico. O de fato e o de direito. Então, essas realidades aí, elas se confundem, se mesclam e formam o conceito de reino. Ele é ao mesmo tempo um reino presente, de Deus, que será conferido pelo Senhor no futuro, e que, no entanto, precisa ser recebido agora no presente, para que você reine com Cristo. De fato, ele tem que ser, de fato, o Senhor da sua vida espiritual hoje. Entende essa questão? Muito bem. Com certeza, nenhuma explicação simples faz justiça à variedade de ensino tão rica e tão diversa. E resumindo aqui, em primeira instância, esse reino fala do direito legal de governar. O reino não é a extensão do ser de Deus. Ele não é, quando a gente fala em reino de Deus, não está falando necessariamente do céu. A gente que pensa em reino de Deus pensa no céu. Não é o céu. Não é a igreja. Nem a batista, nem a universal do reino de Deus. Tá? Apesar do nome ser lindo. O reino não é um local. Essa não é a ideia. Não é um lugar. O reino, em primeira instância, ele é a extensão do ser de Deus que tem o direito legal de governar e de exercer o domínio. Então, entenda isso, se você não guardou muita coisa. Quando nós falamos de reino de Deus, e nesse contexto em específico, buscai primeiro o reino de Deus, Jesus não está falando de uma igreja, do céu, de um lugar. Ele está falando do governo, do senhorio deste Deus na sua vida, de direito e de fato. Essa atitude de ceder a Ele, a sua vida, para que Ele comande cada espaço dela. Para que a sua mente seja guiada pela mente dEle. Para que, de fato, você se submeta à vontade dEle nas suas ações. Aquilo que Ele permite, você busque. Aquilo que Ele reprova, você rejeite. Então, quando você obedece, é uma palavra-chave para isso, obediência, ela está ligada com submissão ao rei, submissão ao reino. Então, quando eu proclamo o reino, eu não falo necessariamente de um lugar, eu mostro uma pessoa, entende? Eu mostro Jesus. Quando você é chamado para espalhar o reino, a mensagem do evangelho, ela é proclamada por meio da pregação e do testemunho
do súdito, daquele que mostra com a sua vida que ele de fato é um servo desse Senhor. Muito bem até aqui, gente? Então, basicamente, aí resumido na presença de Deus habitando entre os homens, tá? A vinda do reino de Deus não fala de um lugar, ele não está vindo de um lugar e nem está, não tem a ver com o lugar para onde nós estamos indo, mas da própria presença de Deus em nós, tá bom? O reino de Deus é o domínio redentor de Deus. Só para vocês entenderem, quando a palavra fala de reino, ela fala do seu governo, da sua soberania, e não da esfera em que ela é exercida, tá? Quando nós lemos, por exemplo, Marcos 10:15. Lembra desse texto? Abre lá. Nós vamos depois voltar nele mais tarde. Vamos citar ele de novo. Mas quando a Bíblia fala, esse é um texto também... Esse é um texto também muito mal interpretado às vezes, né? Jesus está dizendo assim, em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Mas o que ele está querendo dizer então com isso? Receber o reino como uma criança. O que é recebido aí? É a igreja? É o céu? Não, é a autoridade dele. É o governo dele na vida. É uma entrega total e uma confiança e obediência total, uma dependência total, como uma criança. Porque aqui a criança, ela é usada não para dizer que toda criança vai para o céu, mas para dizer que a característica de uma criança é a que ilustra perfeitamente o que é necessário para que um súdito entre nesse reino. Dependência, entrega, confiança, submissão. Entender que eu sozinho não posso fazer nada. Como uma criança. Total dependência. Precisa do pai. Nós, quando entendemos esse conceito de reino, assim como uma criança, nos entregamos ao Senhor. Sem resistência. Deixamos que Ele nos leve. Sem preocupações. Nós vamos ver isso mais para frente. Então, nesse sentido, né, buscar o reino primeiro, e aí já entendendo que esse reino então tem a ver com o governo de Deus na nossa vida, o que envolve então, em cima desse texto, buscar o reino? Primeiro, envolve excluir as preocupações. E ele vai falar sobre isso. Né? Ele vai falar sobre isso. Não vos inquieteis. Não andeis ansiosos. Não fique preocupados. E Jesus vai trabalhar isso de maneira muito didática, porque ele vai dar vários exemplos. Se vocês forem no contexto ali, vamos voltar lá para o texto de Mateus 6. Jesus é bem didático, ele dá vários exemplos, ilustrações do que ele quer dizer com isso. De não se preocupe, não fique preocupado, gente. Olha, e aliás, a própria palavra, né, preocupação, você está ocupando sua mente, ocupando seu coração com coisas que não aconteceram e provavelmente nem irão acontecer. O que é isso? É insanidade. Já parou para pensar? A ansiedade tem a ver com insanidade nesse aspecto. Porque você fica, às vezes até você não consegue se mexer de tão ansioso que fica, no sentido da vida, né? Você não consegue tomar uma atitude, você não consegue raciocinar, porque você está tão preocupado, mas as coisas ainda nem aconteceram. E provavelmente não irão acontecer. Mas você se ocupa com isso antecipadamente. É a pré-ocupação. Tá? Se nós olharmos para esse contexto aí, de Mateus 6, ele vai dar alguns exemplos, né? Olha o versículo 26 lá, né? Observai as aves do céu. É interessante que ele vai falar desse exemplo do... Antes, né? Antes ele vai falar no 25, né? Ele vai falar, não andeis ansiosos, 25, né? Quanto ao que é a vez de comer e de beber, não é a vida mais do que o alimento?
O conceito do maior para o menor. Né? Essa tese. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Se Deus, a ideia aqui é tão poderoso, tão excelente em te dar a vida e fazer e constituir o seu corpo, Ele te deu a vida, o teu cérebro, as tuas células. Foi Ele que fez, Ele que constituiu isso. Se Ele, nessa complexidade do corpo, Ele fez e já deixou tudo aí, será que Ele não vai dar aquilo que vai cobrir isso e alimentar isso? Está vendo como a gente preocupa com coisa e fala, puxa, mas é mesmo, né? Deus me deu a vida. Deus me deu o meu corpo, Ele fez. E eu estou preocupado se esse corpo vai ter alimento ou se vai ter cobertura, vestes. Não é a vida mais importante do que o corpo? Não é o corpo mais importante do que o alimento? O corpo mais do que as vestes? E aí depois ele vai fazer o inverso agora. Ele vai do menor para o maior. Então ele vai do macro para o micro e agora do micro para o macro. Aí ele fala, então olha agora as aves do céu. Aí vai dar 2 exemplos do pequeno para o grande aqui, né? Elas não semeiam, não colhem, não ajuntam. Contudo, o vosso Pai Celeste sustenta. Alguém já viu algum passarinho preocupado que vai ter para comer amanhã lá, com enxaqueca, porque não dormiu, pensando o que vai, né, reclamar? Não. Então, ele está dizendo isso. Olha, do maior, ele fez o corpo, não vai dar o alimento? Ele não fez o passarinho, ele não vai cuidar de você? Ele não cuida do passarinho? Ele não vai cuidar de você? E olha, 27. Qual de vocês, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado, ou um palmo, ou 1 centímetro, né? Ou seja, alguma medida no curso da sua vida? Então ele está dizendo assim, gente, pensa, vamos descomplicar. Porque somos nós que complicamos, gente. Não é a vida que é complicada. A gente acaba complicando com preocupação com coisas que realmente não têm sentido. São irracionais até algumas vezes. Por que eu estou preocupado com isso? Ele não está dizendo para você parar de trabalhar. Ele não está dizendo para você parar de planejar. Ele está dizendo para você não colocar sua confiança nisso. Não está dizendo para você viver em função disso. Deixar de contemplá-lo, de entender quem ele é, porque há uma concorrência lá fora. E a decisão sempre é nossa, né? Considerai os lírios. E aqui se ele falou do passarinho, agora fala da flor. Gente, o lírio é uma flor tão linda, né, tão cheia de cores e de beleza e tão sensível. Mas ele produz aquilo de maneira maravilhosa, especial, e o negócio dura 2 dias. Depois de 2 dias, seca. Serve apenas como, na época lá, né, para recolherem e fazer fogo, para fazer pão, para alimentar a fogueira lá das senhoras para fazer o pão. Para isso que ia servir depois. E se ele toma cuidado de vestir de maneira tão bela o lírio, ele alimenta o passarinho e veste o lírio, ele não vai fazer isso por nós? A gente está complicando. Porque a gente acha que se nós não corremos atrás disso, como os gentios, as coisas não vão acontecer. De novo, ele não está dizendo que a gente tem que ficar parado sem fazer nada. Isso também é pecado. Mas essa ansiedade doentia, isso nos paralisa e tira do trono o rei. Então não tem como buscar um reino de um rei que já não é mais rei na nossa vida. Não vos inquieteis. Os gentios é que procuram essas coisas. Ebenezer Bittencourt, um pastor, teólogo, ele tem uma série, né, uma palestra dele sobre essa questão de descomplicar a vida. E aí, nela, ele conta testemunho de pessoas. E um dos testemunhos é esse aí. A pessoa diz assim, minha vida estava se resumindo ao meu trabalho. Isso é gente, o pastor Ebenezer é um camarada, o líder lá do Instituto Haggai, né, trabalha com líderes, lideranças no Brasil inteiro, fora do Brasil. E não é gente empresário, gente bem ocupada, é gente crente.
E um testemunho foi esse aí. Olha, minha vida estava resumindo ao meu trabalho. Eu não sabia mais encontrar o equilíbrio. A palavrinha-chave de novo aparecendo aqui, né? Equilíbrio, de novo. Ah, não, então não vou trabalhar mais? Não. Mas olha só esse testemunho. A minha vida estava se resumindo ao meu trabalho. Essa é a sua vida? É disso que Jesus está falando aí. É isso que ele está apontando aqui nesse texto. Não andeis ansiosos. Buscai o reino. E aqui o Ebenezer vai falar, ele escutou esse termo, né, chamado simplicidade voluntária. Porque a simplicidade forçada, essa acaba às vezes atropelando nossa vida e não tem jeito. O que é uma simplicidade forçada? Você perdeu o emprego. Você tinha uma renda X, quando foi ver, caiu ali abruptamente sua renda, ficou desempregado, aconteceu alguma coisa. Não tem jeito, você vai ter que ser mais simples. Não tem para onde correr, certo? A simplicidade forçada. Ah, eu trabalhava, peguei uma doença, caí de cama. E agora, o que você faz? Nada. Agora a vida vai ficar mais simples. Por quê? Está doente. Simplicidade forçada. Então você é obrigado a parar. Você é obrigado a dar uma diminuída. Porque a vida, teu corpo, as circunstâncias, teu emprego, não é? Forçou isso. Você não queria, forçou, aconteceu. Você é obrigado a parar. Mas o ideal não é a simplicidade forçada. É a simplicidade voluntária. Você olha para aquele nó da sua vida e fala assim, não. Eu vou equilibrar isso aqui. Não dá para trabalhar tanto assim. Isso vai me trazer um problema. Já tem trazido. Não, eu não preciso ficar correndo atrás disso. Olha, meu corpo precisa de mais descanso. Eu preciso um pouco mais de lazer. Eu preciso um pouco mais de tempo com a família. Vamos equilibrando isso aqui. Tempo de buscar a Deus como família, igreja, pequeno grupo. Vamos equilibrar isso aqui. Isso é saudável. Simplicidade voluntária. Porque a hora que chegar forçada, aí já era. Talvez você já tenha experimentado isso. Aí complica mesmo, né? Aí, né, sua cabeça vai dar mais nó, porque você vai ficar mais ansioso. Agora eu perdi emprego. E agora minha saúde? O que vai ser de mim? Eu não tenho convênio. E não sei o quê. Pronto. Mas vai ter que parar. E Deus, muitas vezes, faz que isso aconteça para você ter uma lição. Tá? Não é jogar praga, né? São, como eu falei no começo, o que você planta, você colhe. Olha lá o verso 27. De novo, né? Simplicidade voluntária. Qual de vocês pode acrescentar sequer um dia a mais na sua vida? 1 centímetro a mais na sua altura. Não adianta pôr o salto alto, não é isso que ele está falando, né? Qual de vocês, com a sua ansiedade, pode fazer isso? Qual de vocês? E a ideia que Paulo traz ali na carta aos Filipenses, capítulo 4, verso 6, é a mesma. O que ele fala ali? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Então, se a primeira forma, né, de buscar o reino é excluindo as preocupações, a segunda forma é executando, fazendo acontecer aquilo que é prioridade. E Jesus vai falar isso nessa frase. Busquem primeiro, prioridade, o reino de Deus. Busquem primeiro o reino de Deus. E aqui, gente, o que é prioridade para você? Nós vivemos numa época, o mundo, é muita correria, né, gente? Eu não sei o que você ouviu e viu nas últimas fotos na semana, gente ostentando para tudo quanto é lado. Mas o que realmente é necessário para viver? O que realmente eu preciso para viver? Eu preciso de tudo isso que eu acho que eu preciso? De novo a gente volta a falar nisso, né? Mas tem que estar falando sempre. Porque nosso coração enganoso nos faz escorregar por esse caminho, assim, um caminho tortuoso. A gente vai cair em espinhos. Esse espinho da compulsividade, da ostentação, de querer sempre mais e mais e mais. E essa luta entre o que eu preciso e o que eu quero. E muitas vezes eu transformo no que eu
preciso apenas naquilo que eu quero. Eu acho que eu preciso, mas eu só, na verdade, não preciso, eu quero mesmo. Sabe quem me faz lembrar? Vamos começar com esse texto lá de baixo, de Lucas. Faz lembrar uma senhora chamada Marta. Inversão de valores. Às vezes a questão não está errada em si. Porque o que acontece aqui nesse texto? Lucas 10. Também, muitas vezes, trazido aqui esse conceito, esse texto. Mas a vida de Marta, ela nos traz um alerta. O próprio Jesus, na verdade, faz esse alerta. E o texto vai dizer que Jesus, então, ele chega e se hospeda na casa de Marta. E ela tinha uma irmã chamada Maria. E o cenário ali acontece da seguinte forma. Enquanto Marta se agitava de um lado para o outro, verso 40, ocupada com muito serviço, Jesus vai dizer, não se importas que... ela vai dizer, né, Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique servindo sozinha? Ordena que ela venha me ajudar. E Jesus responde para ela, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, olha aí, pouco é necessário. Ou mesmo uma coisa só. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Gente, de novo, Jesus não está aqui dizendo que você não deve ser uma pessoa que gosta de organização, de planejamento, de trabalho. Trabalhar faz parte. O problema aqui é que ela não buscou, ela trocou, inverteu a prioridade. Ela deu mais valor para as tarefas. E mesmo que ela estivesse fazendo para Jesus ou pensando nele, ela tinha que estar com ele. E isso é muito sério para nós, porque nós nos pegamos muitas vezes fazendo coisas parecidas com essas de Marta na igreja. Fazendo coisas para Deus, em nome de Deus. E Deus não está ali conosco. Estamos preparando as coisas para Ele, mas estamos longe dEle. Nós estamos buscando a presença dEle. E aqui é a questão de prioridade. Prioridade. Marta não entendeu, não estava entendendo. A prioridade não eram as tarefas para Jesus, era a presença de Jesus, a pessoa de Jesus. Se deleitar nele. Quanta correria, quanto trabalho. Dos mais legítimos, gente. Eu tenho certeza que não tem ninguém aqui que está trabalhando, né, pensando em algo mal, corrupto, de passar perna em alguém. Eu acredito que não. Está trabalhando porque quer dar um melhor futuro para o seu filho, a sua família, ter uma casa melhor, trocar de carro. Tudo isso é legítimo. Mas quando isso é colocado às custas do relacionamento com Jesus, isso se torna pecado e não tem outra palavra. Ansiedade, preocupação, inversão de valores. Pecado. Pecado. Mateus 22. Verso 37 e 38. Aqui, texto bem conhecido, dos dois maiores mandamentos, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Prioridade. Amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento. Lembra, Deus não tem uma missão para a igreja. Deus tem uma igreja para sua missão. Então, cuidado com esse negócio de ficar fazendo, eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer, programação, igreja voltada para programa, e isso e aquilo, temos que fazer, porque se a gente não fizer, a obra de Deus não avança. Não, calma. Deus tem uma igreja para a sua missão, não uma missão para a sua igreja. E se você é a igreja de Jesus, Ele quer você, antes de mais nada. Ele quer o seu coração. Ele quer o seu tempo. Ele quer a sua vida, cara. Dia a dia.
Quantas coisas você planejou? Mas a pergunta é, você fez aquilo que é prioridade? Ou você foi vítima, né, do urgente? Por exemplo, você leu a Bíblia esse ano? Você buscou a Deus todos os dias no seu devocional? Quanto tempo você investiu orando esse ano? Quantas pessoas você falou de Jesus? Com amor, com paixão? Quantos você investiu orando e convidando para o seu pequeno grupo esse ano que passou? Você realmente buscou a Deus? Você realmente entendeu o valor de estar aos pés de Jesus? Ou correndo para lá e para cá, para tudo quanto é canto, fazendo coisa até na igreja, mas não se lembra quando foi que seu coração queimou num tempo devocional? Quando foi a última vez que você pediu perdão e chorou por causa do seu pecado? A vida é tão corrida que não dá nem tempo. Finalmente, buscar primeiro o reino envolve excluir a preocupação, envolve executar a prioridade e esperar no Pai. Isso aqui é muito importante. Deus vai dizer assim: o vosso Pai Celeste sabe o que vocês precisam. Ele sabe que vocês necessitam de todas elas. E todas essas coisas, esse mesmo Pai é que vai acrescentar. Ele vai acrescentar. Esperar no Senhor. Vamos ver esses textos aí, que falam da confiança em Deus. Primeiro, o texto de Isaías 26:3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Salmo 91, famoso, conhecido, alguns podem citar até de cor agora. Verso 1 e 2. Abre lá, quem não conhece, vamos junto lá. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem eu confio. Uma proposta bem diferente dessa correria dos nossos dias, né? Palavras aqui como descanso, refúgio, baluarte, bem opostas à nossa cabeça tão voltada para coisas, para urgências, né? Para ostentações. 94 agora, Salmo 94. Gente, isso tudo parece tão repetitivo, mas tão necessário, porque a gente se afasta muito desses princípios básicos e acaba complicando, se enroscando, dando nó na nossa vida. E esses versículos vêm como esse óleo para desatar esses nós, nos ajudar a falar, por que eu compliquei tanto, Senhor? Parece tão simples, mas é o nosso coração que é enganoso. É o nosso coração que nos puxa para essa complexidade de vida. Longe do simples, do tempo com Deus, da vida com Deus, do bom testemunho. Achando que precisamos de um monte de coisa que não precisa. Salmo 94, 18 e 19. Quando eu digo, resvala-me o pé, a tua benignidade, Senhor, me sustém. Nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Gente, volta lá para o versículo 24 de Mateus 6. Eu vou terminar aqui. Vamos juntos lá, Mateus 6. Esse contexto de tudo que Jesus falou, ele começa com essa ideia aqui que ele já exorta no 24. O que ele diz lá no 24? Ninguém pode servir a dois senhores. Ou ele vai aborrecer um e amar o outro, ou vai se devotar a um e desprezar o outro. Aí ele termina dizendo, ninguém pode servir a Deus e as o quê? Riquezas, ou a mamon,
é o Deus do dinheiro. A Deus é o dinheiro, a Deus é as riquezas, a Deus é a mamon. Eu já falei isso algumas vezes, mas talvez você não tenha ouvido. Ninguém pode servir a dois senhores. É natural que quando a gente ouve falar em dois senhores, pensa em Deus e o outro, o diabo. Certo? Mas aqui ele não fala do diabo. Não cita o diabo. Ele cita o dinheiro. Ele cita as riquezas. E por que ele cita o dinheiro e a riqueza no lugar do diabo? Porque ele está falando para discípulos. Ele está falando para crente. Ele está dando uma exortação para os seus discípulos. Pressupõe-se que é gente que obviamente conhece e segue Jesus. Mas que pode vir a servir dois senhores. Não o diabo, mas o quê? O dinheiro. E por que não o diabo? Porque o dinheiro, as riquezas, conseguem fazer com o crente aquilo que nem o diabo consegue. Ser senhor deles. E época de ano novo é muito propícia para pensarmos sobre isso. O que você vai buscar em 2023? De fato, porque falar aqui agora, eu falo e você fala também. Vou buscar a Deus. Mas então faz uma volta agora em 2022, vê o que você mais buscou. Se você se encheu de trabalho, de atividade, enfim, provavelmente o seu anseio maior foi buscar riqueza. Porque não tem jeito, você tem uma escolha para fazer. Você é discípulo de Jesus. Ou você vai buscar Deus, ou você vai buscar as riquezas. Você vai escolher. E a sua vida vai dizer isso. Não importa o que você queira, o que vai acontecer de fato. Porque se você entende que você precisa fazer alguma coisa para ter estabilidade na vida, então você vai começar a pensar, eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro, porque eu preciso dar um futuro para os meus filhos, preciso ter uma casa, preciso, enfim. Né? De novo, gente, isso tudo é legítimo. Mas se isso tomar o seu coração, vai gerar essa ansiedade de ficar correndo atrás disso, e você vai ter como seu senhor em 2023 o dinheiro, a riqueza. Não tem jeito. Você vai, de alguma forma, você vai estar, no final das contas, lá no fundo, no íntimo, a sua intenção é servir o dinheiro. Vai estar caracterizado assim. Porque talvez você vai pensar, não, mas se eu não fizer isso, o que vai ser da minha vida? Se eu não fizer isso, e se eu perder o emprego? E se a saúde não sei o quê? Mas e se eu tenho que ter um pé de meia? Eu tenho que ter um jeito, eu tenho que me mexer aqui para garantir. Então eu tenho que dar um jeito. E aí a riqueza vai ser a busca da sua vida. Aí você vai ter essa escolha de fazer isso ou do outro lado dizer, eu vou buscar Deus, porque Ele é quem vai garantir o meu futuro. O meu 2023, quem vai cuidar é Ele. Eu vou buscar o seu reino e a sua justiça. Ele sabe o que eu preciso. Ele sabe, Ele conhece. Ele sabe das minhas intenções. Mas eu não vou trocar, eu não vou substituir. A minha prioridade não vai ser o dinheiro. Não significa que eu não possa planejar ganhar dinheiro. Que eu não possa correr no sentido de trabalhar para ganhar dinheiro. Mas isso não é a minha prioridade. Isso não vai tomar conta do meu coração. Isso não vai me fazer levantar de manhã babando para ir atrás dele. Eu quero buscar Deus. O dinheiro, se Ele der, amém. Porque Ele disse, você está preocupado com isso, meu amigo? Eu cuido tão bem do seu corpo, fui eu que fiz. Eu cuido de um passarinho, de uma flor. Eu não vou cuidar do seu dinheiro? Da sua vida, do seu sustento? Mas a escolha vai acabar sendo sua sempre. Ou você vai esperar no Pai e buscar o reino dele, ou vai esperar em Mamon e buscá-lo ardentemente em 2023. E ele vai complicar a tua vida. Ansiedade pecaminosa, que é fruto de falta de confiança em Deus e não um problema de remédio. Existem casos de ansiedade que são, de fato, problema de remédio. Problema de saúde, que tem que tratar e tomar remédio. Mas eu vou, sem medo de errar aqui, são, em comparação à ansiedade pecaminosa, eles são pequenos.
Pequenos os casos. Eu não sei qual é o seu caso. Mas é isso que Jesus está apontando o dedo aqui, dizendo, isso é pecado. Essa ansiedade é pecado. Essa ansiedade é pecado. E essa não tem a ver com remédio. É falta de fé. Porque é isso que ele vai falar no versículo 30. Ele dá ali o problema, o diagnóstico, né? Por que você está ansioso? Homens de pequena fé. E essa fé não é a fé que salva. Porque a fé que salva não tem medida. Ou você tem ou você não tem. Não tem tamanho. Minha fé, eu preciso aumentar um pouco minha fé para ser salvo. Não. A fé que salva ou você tem ou você não tem. Essa fé, que ele fala pequena fé, essa fé é a confiança no governo desse Deus na sua vida. É descansar, entregar para ele as chaves. Entregar o direito e dizer, Senhor, eu vou parar agora de correr do meu jeito. Eu vou entregar nas tuas mãos. Vou fazer sim a minha parte, mas não vou amar nada e nem ninguém além do Senhor. E é isso que ele fala, pequena fé. Vocês não têm capacidade, pequeno que seja, para confiar que eu estou no controle. Que eu vou cuidar do teu filho, cara. Eu vou cuidar da tua esposa. Eu vou cuidar da tua saúde. Eu vou cuidar dos mínimos detalhes. Entregue-se. Confie. Augusto Nicodemos vai dizer que o mundo parece não ter sido feito para pessoas que confiam em Deus e querem viver para a sua glória, porque esse mundo, ele vai bater na tua mente, seja por mídia social, de todas as maneiras, ele vai dizer para você, vai gritar para você, você precisa se mexer. Vão te atropelar, dá um jeito. Não fique aí parado. O mundo vai dizer para você, faça, busque, corra, acumule. E Jesus vai dizer para você, descansa em mim. Calma. Marta, senta. Deixa que eu cuido. De novo, não é irresponsabilidade. Onde está o teu coração, ali estará o teu tesouro. Hoje meu filho já está com 10 anos. E quem tem criança, obviamente lembra dos seus filhos pequenos, vai lembrar desse ponto. Criança não tem preocupação, né? Algumas hoje em dia estão ficando mais, né? Mas é tão bom porque ele não está preocupado com o imposto de renda, não está preocupado como é que vai ser os próximos 4 anos do governo. Ele não está discutindo isso, né? Não está preocupado muito aí com o câmbio do dólar e tal. Criança é assim. Sabe por quê? O papai cuida. Não é assim? Isso é gostoso, gente. Era tão bom, né? Hoje meu filho já tem algumas preocupações, né? O tênis que vai usar, né? A marca de tal coisa. Você está preocupado com a marca da roupa que você vai vestir? Né? Mas não era assim, né? O papai cuida. E, gente, volta a sua mente para aquele texto. Se você não for como uma criança, você não pode herdar o reino de Deus. E ser como uma criança é isso. Exclui a preocupação. Espera no pai. O papai cuida. Isso é o mais importante para 2023. Tem gente que está muito ansiosa, pensando em governo que hoje inaugurou, né? Reinaugurou. Mas alguns estão ansiosos porque estão depositando toda a sua esperança nisso. Outros estão ansiosos porque estão achando que agora é o fim do mundo. Eu não sei. Sinceramente, eu não sei o que vai ser. Mas eu sei em quem eu tenho crido. E eu vou buscar o reino dele. Isso é o que importa. É isso que vai valer. Eu vou estar atento, vou ter discernimento, vou tomar cuidado para não complicar. Mas eu vou deixar nas mãos dele. Eu não quero mais enrosco. Chega, Senhor. Me ajuda. Eu queria terminar dando uma listinha aqui rápida.
de ano novo, né? Tem várias, né? Ame mais a Deus do que você teme ao inferno. Quando ninguém estiver olhando, viva como se alguém estivesse. E está. Você sabe que está. Seja bem-sucedido primeiro na sua casa. Não gaste o dinheiro hoje, não gaste hoje o dinheiro de amanhã. Toma cuidado com isso. Ore 2 vezes mais do que você se preocupa. Escute 2 vezes mais do que você fala. Deus te perdoou. Fazer o mesmo é agir com sabedoria. Não se sinta culpado pela benignidade de Deus. Ele te ama. Ele é bom. Não anuncie seu gesto de bondade com trombeta, pois se você fizer, as notas da sua música vão desafinar. Mas olha, o livro da vida é vivido em capítulos. Conheça o número da sua página. Basta cada dia o seu mal. Nunca deixe que o importante se torne vítima do urgente. Queria terminar esse momento aqui orando. A vida simples ou a vida descomplicada ou buscar o reino exclui as preocupações, envolve executar as prioridades e esperar no Pai. Eu não sei se você quer ficar aí no seu canto mesmo, se quer ajoelhar, mas eu quero que a gente termine aqui orando e você vai colocar diante de Deus agora a ansiedade do seu coração. O que está te preocupando? Pode fazer isso. Se quiser fazer aí mesmo, se quiser ajoelhar, vamos dar um tempinho. Pede perdão a Deus, que isso é pecado, gente. Começar um ano com ansiedade e começar pecando. Então, descomplica, tira isso. Deus falou para os seus discípulos, não andem ansiosos. Chega disso. Senhor, o que está me preocupando? Eu estou preocupado com a minha saúde? Senhor, eu estou preocupado com o emprego? Eu estou preocupado com a família? O que está tomando o teu lugar? Eu estou buscando primeiro que reino? Senhor, eu preciso excluir as preocupações. Senhor, o que é prioridade, Pai? Eu tenho deixado, que tipo de prioridade eu tenho trocado? Me ajuda. O Senhor tem que ser o número 1. E as outras coisas serão acrescentadas. Eu preciso esperar no Senhor. O que está atribulando meu coração aqui? Algo que eu não preciso correr. Eu estou com medo. Eu estou achando que se eu não fizer desse jeito não vai acontecer. E o Senhor está me dizendo hoje, para. Me busca primeiro. Ora mais. Leia mais a palavra. Confia mais. Calma, fica quietinho. Deixa eu falar. Senhor, tenha misericórdia, Pai. Fala conosco. Desata os nós da nossa vida, mas não de maneira assim instantânea, num passo de mágica. O Senhor não faz isso porque o Senhor quer nos ensinar. O Senhor quer que eu vá ali e veja como está aquele nó e tente entender como chegou até ali. E comece sim a trabalhar com as próprias mãos ali para desatar isso. Com sabedoria, discernimento, dependência. Buscando em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça. E ainda que eu não consiga, eu vou confiar que o Senhor está comigo. E no tempo do Senhor, eu vai me mostrar o que deve ser feito. E ainda que eu não consiga, ainda que as coisas pareçam não acontecer, eu vou confiar. Porque mais importante do que as coisas acontecerem ou não, é ter a certeza da tua presença comigo. Isso é o que importa. Só o fato de eu decidir não complicar daqui para frente já é um grande passo.
As outras coisas serão acrescentadas. Me ajuda, Senhor. Nos ajuda, Pai. Tem misericórdia de nós.